Então, gente, eu tive um problema aqui no computador. Aí acabou que quando eu mando rodar o programa, eu detectei que eu tinha feito alguma coisa errada. Quando eu li aqui, tá falando que o nome do arquivo é x1.txt. Eu coloquei aqui no meu código é x1.txt, mas na minha pasta eu coloquei arq1.txt. Então eu altero ele aqui para x1.txt. Então eu venho aqui, mando executar o meu programa. Assim que ele executa, ele fala que retornou zero, o processo retornou zero, que foi por causa desse return zero, e não aparece nada, porque eu não sei se deu certo. Como é que eu vou verificar se dá certo? Eu vou executar uma repetição para eu poder validar, para eu poder percorrer esse meu vetor, sabendo que o conteúdo dele está correto. Aí eu verifico, enquanto j for menor ou igual a i, por quê? Por que eu vou trabalhar com esse valor de i? Desculpa, menor do que i. J mais mais. O valor de i não é o tamanho de quantos itens eu achei dentro de x1. Vamos supor que aqui dentro de x1 tenha 20 caracteres. Meu vetor cabe 200, mas só que eu preenchi somente 20. Então, meu i, a cada leitura meu i vai aumentando o tamanho. Esse meu i no final vai ter o tamanho 20. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar esse for, que seria para repetir do j até o tamanho do meu vetor, que foi preenchido, no caso, já que o x tinha 20 caracteres, como igual eu falei com vocês como exemplo. Então ele vai percorrer do 0 até o 19. Por isso que eu coloquei um menor. Por que 19? Porque, como eu falei com vocês, o vetor cabe 20 caracteres, por exemplo, mas só tem uma coisa, ele vai até a posição 19 porque conta com a posição 0. Nesse momento, o que eu faço? Eu vou dar um cout aqui para poder imprimir na tela o valor que está no vetor na posição j. E só para poder não ter dúvida de que esse valor apareceu corretamente, não aparece 2 caracteres, quantos caracteres são, eu vou dar um espaço entre cada um dos caracteres. E vou mandar rodar meu programa. Assim que eu mandar rodar meu programa, ele vai ler meu arquivo x1.txt e fala: este é um exemplo de um programa que lê arquivos. Ponto. Sabendo que aqui só tem só um espaço, que foi esse espaço que eu dei aqui, como eu falei com vocês. Se eu tirar esse espaço daqui e mandar rodar de novo, ele vai aparecer tudo sem os meus espaços. Inclusive tem um ponto aqui que eu vou abrir lá meu arquivo e vou ver se esse ponto existe. Aqui, não existe nenhum ponto aqui. Eu mando rodar, salvar. Provavelmente esse ponto aqui é o que marca que acabou o nosso arquivo. No caso, eu estou lendo de 0 até o i na última posição. Pronto, então esse aqui é o que o programa nosso pediu nesse primeiro exercício. Foi somente isso: escreva um programa que leu todo o conteúdo de um arquivo até 200 caracteres e coloque cada um desses aí dentro de um vetor. Detalhe, eu posso pegar esse arquivo meu e separar isso aqui tudo com diversos enters. Vou salvar aqui, venho aqui salvar e mando executar o meu programa de novo. Ele vai ler contando os itens e salvou tudo isso dentro de um mesmo vetor. Certo? Essa é a resolução da primeira questão. Já a segunda questão pede o seguinte: altere o programa da questão 1, ou seja, isso aqui tudo que a gente falou, para salvar o conteúdo de um mesmo arquivo em uma matriz, sendo que cada linha corresponderá a uma linha da matriz. Ou seja, quando ocorrer uma quebra de linha no arquivo, os próximos caracteres deverão ser salvos em uma nova linha da matriz. Então vamos pensar o seguinte: nesse caso aqui eu tinha feito assim, né, o programa ele leu dessa forma. Se eu colocar esse meu programa dando enters, ele deveria salvar dentro de uma matriz. No caso, essa vai ser uma matriz com 3 linhas, que é o limite que a gente tem aqui. Então, eu vou ter que alterar esse programa aqui, para ele ainda ler o arquivo x1.txt, só que ele vai ter que ler até uma quantidade de linhas. Quantas linhas vão ter que ser? No caso, eu vou ter que criar, não vai ser mais um vetor, vai ser uma matriz. Então, vou trocar o nome vetor por matriz, só para a gente não ter dúvida. E vou colocar
o mesmo nome em todos os lugares. Pronto, a gente sabe que agora estamos trabalhando com matriz. Qual que vai ser o tamanho limite dessa matriz? Eu vou criar uma matriz de 200 por 200, por quê? Vamos supor que ela tivesse 200 linhas. Eu vou ter um caractere por linha. Então, ainda estou seguindo o enunciado aqui. São 200 caracteres, um caractere por linha. Ou pode ter todos os caracteres em uma linha só. Então, vai ser 200 caracteres na mesma linha. Então, eu estou criando um 200 por 200. 200 linhas, 200 colunas. Sabendo que a gente lê sempre dessa forma. A leitura do arquivo vai ser semelhante a isso aqui. A diferença é a seguinte. Eu vou ter que fazer uma diferença. Vou ter que verificar se o que o computador leu for igual a uma quebra de linha. O que é quebra de linha? Quebra de linha é o barra N. Se for um barra N, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que alterar a minha coluna para a linha de baixo. Então, esse meu i que salvava quantas linhas eu estou, qual índice da linha que eu estou indo, esse aqui eu vou salvar em qual coluna que eu estou lendo, certo? Então, aqui eu já estou utilizando a variável i, j, eu vou colocar uma variável chamada k, começando do zero. E esse meu k que vai ser interessante para a gente. Se no caso eu estou lendo o arquivo, ele deu quebra de linha, isso significa que eu vou ter que pular para a linha de baixo. Pular para a linha de baixo, entende-se que eu vou colocar minha matriz, vai ser uma matriz com a linha e com a coluna. Então, cada vez que eu estiver avançando, meu i está avançando dentro desses 200 aqui. Cada vez que eu estiver avançando meu k, eu estou alterando desses 200 daqui. Então, quando pular para a linha de baixo, eu vou alterar para o meu próximo índice do i ou do k. No caso, a gente tem que entender o seguinte: i é para linha, k é para coluna. Então, eu vou falar que meu i, eu vou avançar uma posição, porque eu vou passar para a próxima linha, e eu vou salvar no k, e aqui eu vou alterar o meu k de uma unidade. Por quê? Olha só. Se for espaço, eu não vou gravar nada. Ou seja, eu não vou ler e vou passar para a próxima coisa para poder ser lida, porque o get no fin ele vai ler item a item e jogando dentro do temp. Se for espaço, ele salta. Se for outro espaço, ele salta de novo. Se for outro espaço, ele salta de novo. Agora, se for alguma coisa que não for espaço, ele vai verificar. É uma letra A? Então, se for uma letra A, eu verifico. Letra A é igual a barra N? Ou seja, igual a Enter? Não, não é igual a Enter. Então, eu salvo na minha matriz no índice 0, 0, esse meu item que está no temp, e acrescento uma unidade no k. Meu k valia 0, agora vale 1. Executo aqui de novo. Percorro todos os meus itens e o próximo meu item da leitura do meu arquivo, vamos supor que seja um Enter. Aí eu vou verificar. Enter é igual a espaço? Não. Enter é igual a barra N? Sim, como eu falei com vocês, Enter é igual a barra N. Então, eu acrescento meu i uma unidade, ou seja, eu agora vou salvar na segunda linha e eu preciso zerar meu k. Porque meu k precisa voltar para a minha posição 0. Quer dizer que eu vou salvar na primeira posição da linha, ou seja, na primeira coluna da linha. Não é isso que acontece quando a gente está digitando? Eu estou aqui digitando, este é um exemplo, dou Enter aqui, ele volta para a primeira posição da segunda linha. Ou seja, isso aqui, vamos entender que isso aqui como uma matriz. Essa aqui vai ser a primeira posição, ou seja, a primeira coluna da primeira linha. Essa aqui é a primeira posição da segunda linha, primeira posição da terceira linha. Então esse aqui é o quê? Estou na primeira, segunda linha, primeiro, segundo, terceiro, quarto caractere. Mas como eu não vou contar espaço, esse aqui vai ser o terceiro caractere meu, dessa linha. Então eu vou vir aqui e vou executar com esse código aqui, sabendo que eu tenho que fazer uma modificação aqui. No caso, a gente está alterando, eu fiz aqui, toda vez que eu mexer na minha matriz, que era de antes era chamada de vetor, só tinha só uma dimensão, agora é uma matriz de 2 dimensões. Matriz de 2 dimensões, eu preciso colocar as 2 dimensões em todos os locais, sabendo que a gente tem o k também. Como é que faz para a gente poder percorrer o j e o k? Eu preciso colocar outro for, porque matriz, para cada uma das dimensões de uma matriz eu preciso colocar um for, no caso uma repetição. Eu vou colocar um it
Já usei o I, o J, o K, vou colocar uma variável L agora. Enquanto L for menor do que 200, porque no caso eu vou percorrer todas as minhas linhas do meu K, ou seja, todas as minhas colunas que eu tiver, e vou mandar imprimir esse valor aqui. Simplesmente assim. O que vai acontecer? Quando eu mandar rodar meu programa, ele vai ler: este é um exemplo de um programa, do jeito que a gente colocou aqui, sabendo o seguinte: este é um exemplo de um programa, faltou a terceira linha, no caso de ler arquivos, né? Provavelmente alcançou o limite de 200 caracteres, ou então ele identificou o /n. Ou às vezes é /r. Vamos tentar entender qual que é a interpretação dele. Não é /r, então é /n. Vou executar aqui de novo. Este é um exemplo de um programa. Faltou que lê arquivos. Vou tirar esse espaço aqui, eu acho que não vai fazer diferença não. Deixa eu exemplo de um programa. Então, eu descobri o que o meu código estava fazendo de errado. Quando eu mando rodar aqui o meu programa, ele aparece: este é um exemplo de um programa que lê arquivos. Por quê? Antes estava colocando J menor do que I. No caso, a última linha do I, no caso do meu programa aqui, quando eu mando abrir é x1, ele lê primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, meu I vale 0, acrescento uma unidade no I, I vale 1, acrescento uma unidade no I, I vale 2, porém, eu quero com meu I sendo menor do que 2. Então, fica sendo 0 e 1, só lê só as duas primeiras linhas. Então, tive que alterar isso para poder funcionar. Só para facilitar um pouco, eu sempre gosto de fazer isso assim, colocar tudo dentro de um mesmo for. No caso, dentro de chaves, né? Quando eu mando rodar meu programa, agora aparece do jeito que está aqui. Esse é um exemplo de um programa com meu I, no caso eu tinha consertado aqui, J menor do que I, agora aparece exemplo de um programa que lê arquivos sem espaços. É isso que é interessante. Assim como eu tirei o espaço, eu poderia tirar qualquer outro caractere. Se eu quisesse, por exemplo, se eu quiser tirar a letra E, vai aparecer os espaços, só que não vai aparecer a letra E. Então, a letra E minúscula, né? Esse seria um exemplo de um programa que lê arquivos. Não tem, mas tem os espaços. Então, isso aqui é uma modificação que a gente pode fazer nesse programa. Com isso, a gente pode saltar qualquer tipo de caractere. Poderia saltar, tá? Se for letra, se for número, eu posso sair saltando todos esses caracteres só usando esse barra igual aqui, certo? Então, com isso a gente finaliza esse outro programa, que é: altere o programa da questão 1 para salvar o conteúdo do mesmo arquivo de uma matriz, sendo que cada linha do arquivo corresponderá a uma linha da matriz. Ou seja, quando ocorrer a quebra de linha no arquivo, os próximos caracteres deverão ser salvos em uma nova matriz. Então, com isso aqui a gente finaliza esse programa. Se você quiser dar uma olhada no código dele todo, eu sugiro que você dê pause nesse vídeo para você poder ter acesso a esse conteúdo todo. Caso vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar colocando, vou voltar isso aqui para o texto original, vocês podem estar perguntando aqui na descrição do vídeo, ou então mandando dúvidas por e-mail, para o e-mail que está lá no meu slide, no caso, vandreveloso@unifei.edu.br, certo? Eu vou voltar para o primeiro slide. É isso. Eu agradeço pela atenção.